no livro de Jonas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Jonas. Deixa eu relembrar um pouquinho o que falamos na terça-feira. Fizemos uma introdução do livro, falamos um pouco sobre o personagem Jonas, dissemos que a Bíblia não fala muito sobre ele, não é? Menciona ele lá em 2 Reis, menciona ele quando Jesus cita o exemplo de Jonas para falar sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. E agora o livro de Jonas, que é onde nós conhecemos um pouco mais Jonas. Falamos um pouco também sobre como é que estava o mundo naquela época. Você se lembra que o povo de Deus, os judeus, já haviam se dividido em duas partes. O reino do norte, conhecido como Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, conhecido por Judá, com 2 tribos. Jonas era um profeta do reino do norte. Ele está profetizando, então, para as 10 tribos de Israel. Falamos um pouco que, nessa época, Israel estava tendo um pouco de paz, não é? No seu período conturbado, estava tendo um pouco de paz e se achando muito orgulhosa, esquecendo das outras pessoas. Vimos também que, nesta época, um grande poder, um grande reino chamado Assíria, estava conquistando muitas partes do mundo e estava vindo em direção a Israel. A sua capital era Nínive, uma cidade muito grande e poderosa, fortificada. Falamos que os assírios eram pessoas muito cruéis, não é? Como se fossem o exército de Hitler, hoje em dia, né? Os nazistas matavam por crueldade, gostavam de torturar os seus capturados. E Jonas sabia disso, não é? Jonas conhecia a Nínive, conhecia a Assíria, não de estar lá, mas conhecia de ouvir falar. E Jonas sabia que Deus era um Deus cheio de misericórdia, compassivo, com muita paciência, com muito amor, que fica bravo, mas se arrepende. Jonas sabia disso. E Jonas sabia que se ele fosse pregar para Nínive, as pessoas se arrependeriam, Deus perdoaria os pecados daquelas pessoas e elas seriam salvas. E Jonas também sabia que alguns anos depois da sua morte, esse mesmo império, o império da Assíria, viria levar o reino do norte para a escravidão. Então nós falamos terça-feira que Jonas não é um covarde, pelo contrário, Jonas é um herói do seu povo, porque Jonas teve que escolher entre a sua desobediência a Deus e tudo que vem com isto, as consequências, ou a destruição do seu povo. E Jonas optou por ele. Ele optou por desobedecer a Deus para não ir pregar para aquele povo cruel que anos mais tarde viria destruir a sua nação. Então nós temos a ideia de que Jonas era um fujão, um covarde. Não era. Ele fugiu mesmo, nós vamos ver agora no capítulo 1. Mas ele fugiu porque ele sabia que Deus poderia perdoar aquela nação cruel, que viria anos mais tarde levar o seu povo para a escravidão. Falamos também sobre aquele grande peixe, não é? Que engoliu Jonas, e nós vamos ver isso no capítulo 1. Falamos sobre algumas histórias de baleias e deixamos bem claro que a palavra de Deus não fala que foi uma baleia que engoliu Jonas.
fala que foi um peixe grande. Poderia ser uma baleia? Sim, poderia ser. É um peixe grande, mas não fala que é uma baleia. Tá? A gente ficar bem claro em tudo que nós falamos na terça-feira. Pegue a sua Bíblia então comigo. Vamos estudar o capítulo 1 de Jonas. Eu gostaria de ler o capítulo 1 inteirinho com vocês hoje de manhã. Os capítulos são bem curtos, são pequenos, é uma leitura fácil. Vamos ler juntos o capítulo 1 de Jonas e aí vamos falar um pouco sobre o capítulo 1. E para mim o mais importante no final são as lições, a aplicação para minha e para a sua vida. O que é que nós aprendemos do capítulo 1 do livro de Jonas? Então, abre a sua Bíblia comigo e leia, junto comigo, Jonas, capítulo 1. Vamos começar, então, do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem.
Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Interessante esta leitura. Quanta coisa já está acontecendo aqui no capítulo 1 de Jonas. Que história interessante, não é? Vemos aqui no capítulo 1, Jonas no meio de uma tempestade enorme. Talvez aqueles marinheiros nunca tivessem visto uma tempestade como aquela. E entendemos no capítulo 1 que a tempestade veio por causa de Jonas e por causa da sua desobediência a Deus. Interessante isto, não é? A tempestade veio por causa da desobediência de Jonas. 3 vezes, nos primeiros 10 versículos do texto, nós temos as palavras fugindo da presença do Senhor. Você viu isto? Olha mais uma vez comigo. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Nós vemos essa frase 2 vezes. No comecinho do versículo, Jonas fugiu da presença do Senhor, e lá no final do versículo, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E depois, lá no versículo 10, quando os homens ficaram apavorados, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. 3 vezes, nos 10 primeiros versículos, o texto nos ensina que Jonas estava fugindo do Senhor. Essas palavras não significam que Jonas achava que ele podia navegar para um local bem distante, aonde Deus não estava. Tem muitas pessoas que acham isto, não é? Jonas fugindo da presença de Deus, ele estava indo para um lugar mais longe. Com certeza, esta ideia não é a ideia correta, porque Jonas sabia que ele não conseguiria fugir de Deus. Olha o versículo 9, isto fica claro no versículo 9. Veja comigo mais uma vez. Jonas responde para as pessoas dentro daquele navio: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ora, se Deus havia feito o mar aonde ele estava e a terra para onde ele estava fugindo, com certeza Jonas sabia que ele não conseguiria navegar para um lugar aonde Deus não estava. Bem antes da vida de Jonas, bem antes de Jonas nascer, nós temos um salmo, o salmo escrito pelo rei Davi. Volta comigo no Salmo 139. Salmo 139, um salmo muito bonito. Olha o que Davi diz no Salmo 139, principalmente no versículo 7.
Salmo 139, versículo 7, diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Olha o 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Davi sabia que Deus estava presente em todos os lugares. Ele não conseguiria fugir da presença de Deus. E Jonas, como um profeta de Deus, tinha conhecimento dos escritos dos Salmos. Jonas sabia que ninguém poderia fugir da presença de Deus. No capítulo 2, que vamos estudar na próxima aula, nós vamos ver com certeza que Jonas tinha conhecimento de todos os escritos anteriores à sua vida. E o judeu, de uma maneira geral, tinha essa noção da onipresença de Deus, que Deus estaria presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dava para fugir da presença de Deus. Como é que nós entendemos, então, esta expressão que é usada 3 vezes nos primeiros 10 versículos? Como que eu entendo isso? Fugir da presença de Deus, se não significa ir para um lugar onde Deus não está. Como que eu entendo esta expressão? Olha, quando Jonas estava fugindo da presença de Deus, quando Jonas resolveu fugir da presença de Deus, ele estava, de uma certa forma, entregando o seu cargo, a sua função, a sua responsabilidade de profeta, de sacerdote de Deus diante do seu povo. Deus havia comissionado Jonas para uma missão. E quando ele decide fugir da presença de Deus, ele está fugindo da sua responsabilidade, da sua missão como um profeta de Deus, de ir proclamar a um povo cruel, idólatra, as maravilhas de Deus. A palavra de Deus, no segundo livro dos Crônicas, abre comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 2 Crônicas 29, versículo 11. Vamos ler este versículo. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Interessante este versículo. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11, nos ensina que Deus tinha ordenado aos seus sacerdotes que sempre estivessem diante dele para servir, para serem seus ministros e para queimar incenso. A expressão fugir da presença do Senhor precisa ser entendida desta maneira. Jonas estava fugindo da sua
responsabilidade do seu trabalho como um profeta de Deus. Jonas sabia que ele não poderia ir para um lugar aonde a presença de Deus não seria encontrada. Não era isto fugir da presença de Deus, mas sim fugir da sua responsabilidade. Lembra que falamos que Jonas sabia que anos mais tarde a Assíria viria e levaria a nação de Israel, o povo do norte, como escravos. E muitos, a grande maioria, iria morrer nessa escravidão, pois o povo assírio era muito cruel. Eles tinham prazer em maltratar e matar os seus inimigos. E Jonas sabia do que iria acontecer anos mais tarde. Então ele resolve fugir da presença do Senhor, deixar de fazer o seu trabalho. Jonas sabia das consequências para ele dessa desobediência. E ele tem uma escolha que ele precisa fazer. Ou ele é punido, ou o seu povo é punido. E Jonas escolhe a punição para ele. Por isso que eu comentei na aula passada que Jonas não é um covarde, mas Jonas é um herói. Herói neste sentido, de preferir a punição de Deus para ele do que para o seu povo. E ele então resolve fugir da presença de Deus. E o texto diz que ele escolhe ir para a cidade de Tarsis. Tarsis ficava na Espanha, como seu local de refúgio. Versículo 2 do capítulo 1. Interessante que a Espanha era o local mais distante no mundo conhecido naquela época. Você se lembra, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está querendo ir até a Espanha. E quando ele manda a sua carta aos romanos, ele diz para os romanos, para a igreja em Roma: olha, eu quero passar um tempo aí com vocês antes de ir para a Espanha. E eu gostaria que vocês me ajudassem na minha ida até a Espanha. A Espanha era, na época de Jonas, e provavelmente na época do apóstolo Paulo, o local mais distante conhecido naquela época. E Jonas, então, está indo para o mais longe possível. Não porque ele está fugindo fisicamente da presença do Senhor, mas sim porque lá ele espera não ser reconhecido por ninguém. Eu vou para um lugar o mais longe possível e ninguém vai me reconhecer. Ninguém vai me importunar na Espanha. Vou viver o resto da minha vida lá e não vou fazer aquilo que Deus está me pedindo. Jonas, então, resolve ir para Tarsis, que ficava na Espanha. Interessante que, durante o seu trajeto, Jonas compra a sua passagem e ele vai em direção para Tarsis. E durante essa sua viagem, Jonas sabia que aquela tempestade havia acontecido por causa dele e por causa da sua desobediência a Deus. E ele conta isso para os marinheiros. Interessante essa parte da história, não é? Os marinheiros provavelmente já estavam desconfiados de Jonas, não é?
Abre lá comigo no capítulo 1 de novo e vamos ler algumas passagens do capítulo 1 que nos dão essa ideia. Olha o versículo 7. Os marinheiros estão dizendo: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. O capitão do navio viu Jonas dormindo, enquanto todos estavam desesperados por causa da tempestade, no versículo 5 e no versículo 6. Né? E o capitão até diz para Jonas: Jonas, por que você fica dormindo enquanto está todo mundo apavorado? Interessante que os marinheiros não eram cristãos, nós não sabemos quem eles eram, não eram judeus, eram idólatras. Interessante que os marinheiros pareciam ter mais fé do que o próprio Jonas. Os marinheiros estavam orando aos seus deuses, deuses de idolatria, deuses que eles achavam que iriam salvá-los, mas eles estavam orando, fazendo algo, enquanto Jonas estava tranquilamente dormindo. Eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ter a facilidade de dormir que Jonas tinha. Como é possível dormir dentro de um navio, no meio de uma tempestade? Mas Jonas estava conseguindo dormir. Os outros marinheiros estavam orando aos seus deuses. Até mesmo o capitão do navio. Você lembra no versículo 6? Até mesmo o capitão do navio disse para Jonas: Jonas, ore ao seu Deus. O capitão precisava da ajuda de todos os deuses. Os marinheiros já estavam orando para os seus deuses. E o capitão pede para Jonas orar para o seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Interessante tudo isto, não é? Os marinheiros orando aos seus deuses, o capitão do navio pedindo para Jonas também orar para o seu Deus. Até então eles não sabiam quem Jonas era e quem era o Deus de Jonas, mas queriam que as orações fossem feitas para todos os deuses. Quem sabe um deles não vai ouvir e vai salvar aquele navio. Interessante, o capitão não sabia quem Jonas era, mas pouco tempo depois, quando todos ficam sabendo quem Jonas era, todos ficam com medo. Olha comigo mais uma vez os versículos de 8 a 10. O versículo 8 começa com um grande interrogatório para Jonas, não é? Interessante isso. Parecia que os marinheiros e o capitão, como nós já falamos, desconfiavam que o grande culpado disso tudo era Jonas. E eles fazem um grande interrogatório. Muitas perguntas para Jonas no versículo 8. Quem é o responsável por isso, Jonas? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Um grande interrogatório. E quando Jonas responde quem ele era e a quem ele servia, eles ficaram com medo. Olha o 9 e o 10. Jonas responde: eu sou hebreu, ou seja, eu sou judeu, adorador do Senhor,
Agora não é mais um Deus qualquer, é o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados. Interessante isto. Quando Jonas disse quem era o seu Deus, aqueles homens do navio, que já estavam com muito medo por causa da tempestade, agora ficam apavorados e perguntam a Jonas: o que é que você fez? O que é que você fez? De alguma maneira, aqueles marinheiros já conheciam o verdadeiro Deus, já tinham ouvido as maravilhas que Deus havia feito para com os judeus. E quando eles sabem que Jonas é um judeu e que Jonas adora o verdadeiro Deus, eles ficaram apavorados. Deixa eu mostrar mais uma vez para você, se você ainda tem dúvidas de que Jonas não era covarde, como muitos pensam. Vamos ler mais uma vez os versículos 11 e 12. Um covarde não vai fazer isto. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar. Um covarde não iria falar estas palavras. Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas não é covarde. Jonas reconhece o seu erro e ele diz para o capitão e para os marinheiros: a culpa é minha. Joguem-me ao mar e o mar se acalmará. Joguem-me ao mar quer dizer, me ofereça como um sacrifício, né? Quando os marinheiros fossem jogar Jonas ao mar, a morte seria inevitável. Jonas sabia disso. Os marinheiros sabiam disso. E os marinheiros não tinham desejo de jogar Jonas ao mar. Mesmo reconhecendo, mesmo sabendo que era por causa de Jonas que eles estavam passando por aquela tempestade, eles não queriam jogar Jonas ao mar. Tenta imaginar esta cena. Os marinheiros, depois de orarem a Deus, ao verdadeiro Deus, pedindo perdão a Deus pelo que eles iriam fazer e lançando Jonas ao mar. Que mudança radical nesses marinheiros. Versículos 14 e 15, né? Eles clamaram ao Senhor: Senhor, agora não estão mais orando aos seus deuses, mas ao verdadeiro Deus, o Deus de Jonas, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E no versículo 14 eles dizem: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Imagina a cena. Aqueles marinheiros idólatras, pagãos, que adoravam deuses falsos, agora
estão orando ao verdadeiro Deus, pedindo perdão pelo que eles vão fazer, clemência a Deus, e depois jogando Jonas ao mar, sabendo que eles estavam condenando Jonas à morte. O mar enfurecido como eles nunca haviam visto. E no momento que eles jogam Jonas ao mar, o mar se acalma, o mar se aquieta. E com respeito ao poderoso Deus de Jonas, os marinheiros, no versículo 16, oferecem um sacrifício e se comprometem ao Senhor por meio de votos. Que mudança radical na vida desses marinheiros. No mesmo momento em que Jonas é lançado ao mar, o mar se acalma, se aquieta. Qual seria a próxima ação desses marinheiros? O texto não diz, mas provavelmente eles não conseguiriam seguir viagem para Tarsis, porque eles haviam lançado fora toda a carga do navio, por causa do peso. Jogaram tudo fora. Provavelmente por causa da grande tempestade, o navio havia sido danificado. Provavelmente esses marinheiros retornaram para Jope, de onde saíram, para recuperar a sua carga, reparar o navio, para ir novamente até a Espanha. E no momento em que eles jogam Jonas ao mar, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Será que os marinheiros viram o grande peixe engolindo Jonas? Eu fico pensando sobre isso. Eu gosto de imaginar a história. Eu fico pensando, os marinheiros jogando Jonas naquele mar revolto e no mesmo momento o mar se acalmando e um grande peixe engolindo Jonas. E se os marinheiros testemunharam esse grande peixe engolindo Jonas, e Jonas entrando então pela boca do peixe, imagina a história que eles não iam contar em Jope. Você conhece a história de pescador, não é mesmo? Não é? Aquela história de pescador onde eles pescaram um peixe desse tamanho, não é? E a história é aumentada e multiplicada. Imagina a história que esses marinheiros não iriam contar em Jope. Uma história de pescador verdadeira. Era um peixe grande mesmo que engoliu Jonas. E o mar se acalmou. E nós terminamos o capítulo 1 de Jonas. Agora, mais alguns minutos comigo aqui, depois nós vamos ter um tempo para algumas perguntas e comentários. Quais são algumas lições práticas que podemos levar para a nossa vida, aplicar em nossa vida hoje? A primeira, o pecado da desobediência custa bastante. Jonas pagou um alto preço, provavelmente pela sua passagem no navio. Deveria ser uma passagem cara para ir até o local mais longe que ele conhecesse. Hoje em dia, existem pessoas que
e não querem saber sobre a salvação que Deus oferece de graça. Gastam dinheiro com psicólogos, com férias, com compras, para tentar satisfazer suas vontades, mas não têm paz na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. É somente a obediência a Deus que traz paz. A desobediência, o pecado da desobediência, custa bastante. Uma segunda lição é que nós nunca conseguimos fugir de nós mesmos. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos. É uma loucura tentar escapar de Deus, porque o problema, na grande maioria das vezes, está dentro de nós. E nós não conseguimos escapar de nós mesmos. Será que hoje nós estamos vivendo de uma maneira que as pessoas não sabem que somos de Deus? Jonas estava dormindo no porão do navio. E as pessoas não sabiam quem Jonas era, até perguntarem para ele. Provavelmente, Jonas, se tudo corresse bem na viagem, Jonas não iria falar quem ele era, porque ele estava fugindo da sua responsabilidade. Será que hoje nós vivemos de uma maneira que as pessoas não sabem que nós somos de Deus? Você conhece aquela expressão do cristão agente secreto, né? O cristão 007? Ninguém sabe que é cristão. É um agente secreto. No seu trabalho, na sua família, na sua escola, com seus vizinhos, ninguém sabe que aquela pessoa é de Deus. Será que nós estamos agindo assim na nossa vida? Uma outra lição interessante aqui no livro de Jonas: os marinheiros pregaram para Jonas, ao invés de Jonas pregar para eles. Os marinheiros estavam sendo um exemplo para Jonas, ao invés de Jonas estar sendo um exemplo para eles. Será que nós estamos da mesma maneira deixando de ser bons exemplos para este mundo perdido, deixando de dar bom testemunho para este mundo? Estamos dormindo ao invés de testemunhando. Os marinheiros tinham fé. Os marinheiros estavam orando para os seus deuses, mas Jonas estava dormindo. Hoje, você e eu, nós estamos acordados ou estamos dormindo com respeito às nossas responsabilidades? Assim como Jonas, Deus deu a você e a mim uma responsabilidade de mostrar ao mundo as maravilhas de Deus, proclamar sua salvação, a sua graça. Nós estamos acordados ou estamos dormindo em relação à nossa responsabilidade? Deus insistiu com Jonas. Deus teve paciência. Deus teve cuidado com Jonas. Mesmo quando Jonas resolveu fugir da sua responsabilidade
Deus teve paciência e cuidado com ele. Lembra o que Jonas vai falar no final do seu livro, quando ele está reclamando e mostrando a razão do porquê ele não queria ir? Ah, Senhor Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia, compassivo, de grande paciência, de grande amor. Ao invés de castigar, o Senhor perdoa. Exatamente o que Deus estava fazendo com Jonas. Tratando Jonas com misericórdia, compaixão, paciência e amor. Ao invés de castigá-lo, estava mostrando perdão. E é exatamente isto que Deus quer que Jonas entenda quando ele vai pregar aos assírios. A lição para você e para mim é a mesma. Deus nos trata da mesma maneira, com misericórdia, com compaixão, com paciência e com amor. Ao invés de castigar como nós merecemos, ele nos perdoa. Que Deus maravilhoso nós temos. Lições do capítulo 1 do livro de Jonas. Deus